Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula, uma aula para lá de especial, porque abre agora a série do Enem 2024. Então, para quem prestou o vestibular ou vai prestar no ano que vem, fica ligado porque os conteúdos são praticamente os mesmos, varia somente a questão do enunciado. Então, não vou me limitar apenas a resolver a questão, e sim vou estar detalhando todo o conceito envolvido. Beleza? Outra coisa também quero deixar nessa primeira aula é que eu vou fazer os exercícios do caderno azul. Se alguém prestou de outra cor, não se preocupe, porque as questões são todas iguais. O que difere as cores são as ordens das questões. Tá? Então eu vou tomar como base o caderno azul, começando pelo 136, indo até a questão de número 180. E claro, eu vou estar mesclando com outras questões solicitadas pelos estudantes também. Só lembrando também que todos os dias às 7 da manhã é publicado uma aula, seja aqui do Enem ou de outras questões que os alunos me pedem para resolver, ok? A questão 136 diz o seguinte: o tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros. Um micrômetro equivale a 10 a menos 3 milímetros. Tem gente que usa também micrometros, tá, gente? Então, micrômetro ou micrometro é a mesma coisa. Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano que medem 0,007 milímetros de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com essas capacidades de ampliação. Lente 1, 2 vezes, lente 2, 10 vezes, lente 3, 15 vezes, lente 4, 1,1 vez, lente 5, 1,4 vezes. O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva. Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pelo estudante é a 1, 2, 3, 4 ou 5. Bom, gente, antes de fazer o exercício propriamente dito, vamos falar de algumas observações, algumas curiosidades e também umas dicas importantes. Já caiu no vestibular de Física definição sobre a lente ocular e lente objetiva. Guarda apenas isso aqui, ó. A lente ocular é aquela onde você ou quem vai fazer a análise vai encostar o olho, que próximo por isso lente ocular. E a lente objetiva é aquela lente que fica próximo do objeto que vai ser analisado. No caso aqui seriam as hemácias. Beleza? Bom, alguém também mais curioso poderia perguntar: o que são hemácias, professor? Olha, que eu me lembro de biologia, já faz muito tempo, hemácias nada mais são do que os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio, mas recomendo que vocês consultem o seu professor, a sua professora de biologia, para ter mais detalhes sobre hemácias. Legal? Bom, então existe uma combinação dessa lente ocular com a lente objetiva, de forma que vai aumentar a capacidade de visualização de cada célula, de cada objeto que você for analisar. Então vamos lá, olha só. O olho humano ele é capaz de enxergar até 100 micrômetros. Em vez de ficar escrevendo micrômetro toda hora, imagina, você vai perder muito tempo. Símbolo de micrômetro é esse daqui, ó, micro, M de metro. Esse mi aqui, ó, micrômetro, parece um U, né? Mas ele é uma letra grega cuja pronúncia é uma média aritmética entre o mi e o mu. Não é nem mi nem mu. Tá? Tem que fazer biquinho para falar aí. Beleza? Isso aqui eu uso muito dentro da sala de aula. Eu gosto de brincar com meus alunos para descontrair também a aula. Então vamos lá, ó. Um micrômetro equivale a 10,-3 milímetros. Milímetro também vou simbolizar assim. Isso? Então, o ser humano com visão normal vai
enxergar até esse limite aqui de 100 micrômetros. É claro que existem exceções, né, gente? Então vamos fazer uma regrinha de 3. Vamos transformar em milímetros a sua capacidade de enxergar. Então vamos lá, ó. 1 micrômetro equivale a 10 a menos 3 milímetros. 100 micrômetros equivale a x milímetros. Basta multiplicar aqui, né? Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. X, 1 vezes x dá x. 100 vezes 10 a menos 3. Multiplicar. Mas o 100 é 10 ao quadrado, né, gente? Então, coloca aqui 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3. Como eu tenho multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais menos 3 equivale a 2 menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Então quer dizer que a capacidade do ser humano com visão normal é de enxergar até 10 a menos 1 milímetro. O que é isso, professor? 10 a menos 1, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 10. E cadê o menos 1? Menos 1 está aqui e virou mais 1. Por quê? Quando você tem um expoente negativo e trocar de lugar, está no numerador, passou para o denominador, ele fica positivo no numerador. Se estivesse negativo no denominador, passar para o numerador, ele vai ficar positivo também, tá? Então toda troca de posição implica na troca de sinal do expoente. Bom, mas 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. 0,1 milímetro. Então a visão normal consegue enxergar até 0,1 milímetro. Para você ter uma ideia que tamanho é esse, gente, pense ali na sua régua. Se você olhar aqui na régua, entre 0 e 1, temos essas 10 divisões. Cada divisão dessa equivale a 1 milímetro. E se você dividir esse 1 milímetro em 10 partes, uma das partes é a menor parte que o ser humano consegue enxergar. Estou falando de um ser humano com visão normal, tá, gente? E qual é o tamanho de uma hemácia? Bom, então a hemácia tem o tamanho de 0,007 milímetro. Mas quando você coloca aqui no microscópio, ele falou que a ocular, essa lente ocular, já aumenta 10 vezes a imagem dela automaticamente. Então vamos multiplicar isso aqui por 10. Então pela ocular vai ficar 0,007 vezes 10. Gente, não se matem fazendo conta isso aqui. Toda vez que você multiplica um número decimal por 10, por 100, ou seja, por múltiplo de 10, você simplesmente caminha a vírgula para a direita quantas casas forem a quantidade de zeros que tiver. Como 10 só tem um zero, você vai caminhar uma casa à direita. Vai ficar 0,07 milímetros. Beleza? Entendeu? Ah, se fosse por 100, aí ficaria 0,7. Ah, se fosse por 1000, seria 7. E assim por diante. Beleza? Bom, muito bem. Então, quando você já coloca aqui, sem você mexer na lente objetiva, ela já está ampliando 10 vezes. E como é que eu faço agora para dimensionar essa lente da objetiva? Muito fácil, gente. Quantas vezes eu tenho que aumentar isso aqui para chegar no 0,1? Então você vai fazer isso aqui, ó. N vezes 0,07 tem que chegar ao tamanho que eu posso enxergar, que é 0,1 milímetro. Ora, 0,07 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o meu N será 0,1 sobre 0,07. Ah, chegou aqui, gente, muita gente erra, porque numa prova, num exame, você não vai poder usar calculadora. Uma calculadora seria moleza. Mas faz o seguinte, eu sempre dou essa dica, desde o meu tempo de vestibular, muito tempo atrás, eu nunca fiz divisão de número decimal utilizando vírgula. Tinha aquelas regrinhas básicas que você aprende, né? Você coloca lá na chave, mas eu prefiro fazer da seguinte forma para você não errar. Ó, vou fazer aqui do lado direito, 0,1 dividido por 0,07. Se você multiplicar em cima por um múltiplo de 10 e embaixo pelo mesmo múltiplo, você pode transformar num número inteiro. Aqui em cima, o numerador, se você multiplicar por 10, vai ficar 1, porque a vírgula sempre caminha para a direita, uma casa. No caso aqui, por 10 vai caminhar uma casa, vai ficar 0,7. Não deu certo. Aqui embaixo, para eu conseguir transformar esse número inteiro, eu teria que multiplicar por quanto?
São duas casas, 2 zeros, então vezes 100. Mas se eu multiplicar pelo maior aqui, que é o 100, em cima também tem que ser por 100. Por quê? Ah, professor, porque eu não posso fazer em cima por 10 por 100? Não, aí eu vou estar alterando a fração, gente. Porque 100 sobre 100 é 1. Então, dessa forma aqui, não estou alterando. Então, vai ficar como? Ó, 100 vezes 0,1 vai dar 10. Toma cuidado aqui, ó. Porque não é duas casas que ela tem que caminhar. Ó, uma casa e tem que criar um zero para criar a segunda casa. Tá? E aqui embaixo, sim. Aqui embaixo vai ficar 7. Ah, quer dizer que 10 sobre 7 é a mesma coisa que 0,1 sobre 0,07? Verdade. Igualzinho. É a mesma fração. A gente chama isso de fração equivalente. E entre fazer essa conta de divisão, a primeira com números decimais e essa com números inteiros, é claro que o número inteiro é muito mais fácil. Olha só, 10 dividido por 7. Qual o número? 1. 1 vezes 7 dá 7. Sobra aqui, sobra 3. Bom, não tem mais nenhum para baixar. Quando é assim, você vai criar um zero e cria uma vírgula. Qual o número mais próximo de 30 aqui? Multiplicar por 10 por 7 é o 4. 7 vezes 4 dá 28. Então, 28. Baixa aqui, vai dar 2. Cria um zero. Agora, claro, não precisa criar mais nada aqui. 2 vezes 7 dá 14. Bom, aqui você já viu que vai dar uma dízima e não precisa mais do que isso. Então, 1,42. Então, meu n será igual a 1,42. Ah, muita gente vai falar assim, então eu vou usar a lente 5, a alternativa E. Errado, gente. Lembra que eu falei agora há pouco. Passou de 1,4, é 1,42. Qual é o imediatamente maior aqui? O imediatamente maior é a lente 1, que é 2 vezes. Então, a alternativa, a de amor aqui, gente, a de amizade. Beleza? Entenderam? Se por acaso alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. E caso você tenha entendido e gostou da aula, pode escrever também. É muito legal, gente, receber feedback de vocês, seja comentando, seja elogiando, seja dando aquela força. É muito gratificante receber isso de vocês. E caso você não esteja inscrito ainda, inscreve nesse canal. Deixe seu like, é precioso demais para que o algoritmo do YouTube reconheça e ajude a propagar esse nosso canal. E outra coisa mega importante é convide seus amigos para que venham conhecer esse nosso trabalho. Ele é feito com uma dedicação extrema, com todo o detalhamento para que você entenda cada questão com todo o seu fundamento teórico. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!